investimento anjo, de investimento em tecnologia especializada, empreendedor linear, investidor mão na massa, economia do cenário do investimento anjo no Brasil. People to Biz. Olá, bem-vinda a mais um People to Biz, Pessoas e Negócios. Você pode acompanhar nossas entrevistas pelo meu perfil no LinkedIn, Luiz Cláudio Alan, e nos canais da People to Biz no Spotify e aqui no YouTube. Ele foi um empreendedor serial que tocou mais de 20 negócios, de exportação de biquíni brasileiro a um site de loterias. No ápice, foi eleito empreendedor do ano pela Endeavor e pela Editora Globo, liderando um marketplace de produtos para bebês que se tornou um dos maiores e-commerces verticais do Brasil. Com essa startup, levantou mais de 105 milhões de dólares com os maiores fundos de investimento internacionais. Comprou a principal concorrente e navegou em um oceano azul. Mas, por conta do desgaste do relacionamento com os investidores, acabou deixando a posição de CEO e, algum tempo depois, a loja virtual acabou baixando as portas. Partiu para outros negócios e, de repente, se viu frente a frente com a morte quando contraiu Covid e ficou internado sem saber se sairia vivo. Sobreviveu, mas a experiência de quase morte o fez entrar em uma depressão e a passar a questionar o porquê estamos aqui. Ele encontrou no estoicismo as respostas para suas angústias. Leu dezenas de livros, estudou muitos filósofos e estruturou um programa voltado à saúde mental que pretende levar para 10 milhões de pessoas em 5 anos. Nosso entrevistado desta semana é Léo Simão, fundador da Baby Store e do Calma da Mente, um projeto que ganhou uma dimensão estratosférica através do seu podcast, que já publicou mais de 700 episódios e se tornou um dos mais compartilhados do mundo no Spotify. Autor de livros sobre empreendedorismo, Léo acaba de lançar 365 Dias com a Calma da Mente, um convite para todos aqueles que buscam compreender melhor a complexidade da mente humana e a beleza da experiência espiritual com uma abordagem que une espiritualidade, autoconhecimento e práticas meditativas. Conheci o Léo quando cuidei da assessoria de imprensa da Baby Store. Este mineiro, denunciado por um sotaque acentuado, é daqueles que se tornam seus melhores amigos em poucos minutos de conversa, sempre pronto para ouvir, trocar e agora compartilhar ensinamentos valiosos. Um deles traz da filosofia estoica: a vida não é sobre nós, é sobre as pessoas que tocamos. Confira agora os principais trechos da entrevista. Meu amigo Léo Simão, obrigado por me receber aqui no teu podcast. Opa, um prazer enorme. Hoje a gente vai inverter os papéis. Hoje o entrevistado é você. Vamos contar a tua história, de onde você veio, por onde você passou, para onde você está indo. Queria começar falando da tua formação, do teu início de carreira. Você cursou Direito, é isso? Cara, minha história aí sempre foi no corre ali, né? Eu comecei a fazer engenharia de produção em São Paulo. Depois na FEI não gostei e fui resolver fazer engenharia de computação. Aí fui fazer engenharia de computação lá em São Carlos, fiz por 2 anos. A hora que foi para entrar mais nos específicos, eu falei, Bill Gates já dominou tudo, vou para produção de novo. Aí tive que pressar a FUVEST de novo, fui para produção e no 3º ano eu entrei em Direito. Então fui cursando as duas em paralelo aí. E fiz essas 2 universidades aí, depois vim para o Mackenzie. E depois você passou 2 anos em Harvard, não sei se foram 2 anos, estudando empreendedorismo. Aí você já deu um leap forward aí, mas já meteu 15 anos na frente, né? Cara, aí eu voltei, trabalhei com meu pai um tempo, a empresa dele fechou depois de poucos anos, foi uma época de crise em construção civil. Eu fui morar na Itália, na época com a minha noiva e mãe dos meus filhos, e fui garçom lá, tive 24 negócios, fiz 24 coisas diferentes, tive os maiores sites de loteria que eu vendi, tive várias coisas que deram certo, várias coisas que não deram. Eu falo que eu tive negócio que eu dei, fechei, doei, teve de tudo. Exportou biquíni brasileiro? Exportei biquíni para a Europa, para a Itália, importei lâmina de barbear, chocolate, tive empresa de reforma, com meu irmão até, que está aqui com a gente na sala. Tive coisa de construção civil, tive site de aposta, de loteria, cara, a gente filmava feira, exposição, Fexpo TV, captação de patrocínio certo, index jurídico, tive um punhado de coisa. Então, empreendedor serial. Empreendedor serial, tentativa e erro, ali, raiz, né?
E a gente vai aí trabalhei em recuperação judicial com a Planner Corretora, que na época eles queriam alguém, logo que saiu a lei de recuperação judicial, então eu tinha essa experiência da área jurídica, mais da área administrativa, eu entrava na empresa e fazia toda essa, eu era o CEO interino dela, isso aí estou te falando no ano 2003, 2004. E o que aconteceu? Fui fazendo esses negócios todos, o negócio de loteria foi um negócio que deu muito certo, foi onde eu pela primeira vez comecei a ganhar dinheiro. E nessa época, Juliana, a gente tinha se casado e ela falou, queria sair ela estava na B2W e ela queria sair e abrir um negócio. E ela ficava, vamos abrir uma outra coisa tal. E até que ela veio com a ideia de um site de bebê. Falou, não tem ninguém grande, ninguém relevante. E foi quando a gente resolveu, em 2009, né, meus filhos, ela nem estava grávida ainda, a gente abria a Baby Store. Que aí é que essa história começa a nos aproximar, inclusive, né? Foi quando a gente se conheceu e trabalhou juntos ali, através da Atômico, que era uma das investidoras que nos aproximou. Exatamente. A turma lá. A Baby Store, vou te contar ela aqui com mais detalhe, mas Harvard foi, né, tem uma história interessante, né? Harvard foi quando eu já estava no Baby Store, já estava grande, eu tinha vindo 2 caras de fora, né? A gente já entra nesse tema aí. E eles eram de Harvard e me passaram muito medo na época aí, a Baby, os concorrentes, os caras ganharam o business plan de Harvard e tal, captaram milhões de reais e eu fiquei com isso na cabeça, falei, ainda vou fazer essa faculdade. E acabou que alguns anos depois eu fiz o OPM em Harvard e que coincidiu com o primeiro ano onde eu comprei esses concorrentes, comprei a Baby ali logo nessa data. Foi um ano frenético, então. Foi um ano frenético, em 2014. Bom, a Baby Store chegou a ser eleita Startup do Ano em 2012 pela InfoExame. Nessa mesma premiação, você foi indicado como Empreendedor do Ano. Você foi também reconhecido como Empreendedor do Ano de 2014 pela Editora Globo. No mesmo ano, Empreendedor do Ano pela Endeavor. A empresa chegou a adquirir a Baby, como você comentou, que era a principal concorrente. Recebeu mais de 105 milhões de dólares de alguns dos maiores fundos de venture capital do mundo. Teve grande projeção na imprensa quando a gente trabalhou junto. Mas acabou encerrando suas operações. O que deu certo, o que deu errado na Baby Store? Cara, essa é uma pergunta interessante, né? Porque são sempre vários fatores aí. Eu acho que o que deu certo foi toda a energia que a gente tinha nesse início, né, de crescimento de empresa. A gente está falando que iniciar em 2009, né? Não tinham muitos fundos de investimento, tinha quase pouquíssimos no Brasil. Esses fundos começaram a entrar em 2012, 2013. Os 3 primeiros anos eu punha era dinheiro próprio, que vinha do negócio meu da loteria, ia para o outro, vendia apartamento. E era aquele gás, aquela energia fazendo a coisa acontecer, né? Desbravando ali, de certa forma, essa época do e-commerce. Isso aí deu muito certo. Lá, quando veio os concorrentes, quando começou essa fase de ter que crescer ou morrer, né? Aquela fase que as startups todas passam por ela, você tem que adquirir o mercado rapidamente. E nessa época foi quando eu vi que eu tinha que captar fundo de investimento, porque eu não ia ter como sobreviver com concorrentes hiper capitalizados, dando frete gratuito, vendendo produto com margem baixa, porque poderiam se bancar. E nessa época eu fui atrás de buscar investimento. Então foi quando eu consegui, na época eu captei a primeira rodada com a Atômico, né, o fundo do Nicholas Armstrong, que foi o fundador do Skype, vendeu por 800 milhões, comprou de novo, vendeu por 4 bi. E ele foi investir na Baby Store e mais outra empresa só no Brasil, a Connect Parts. E tivemos um relacionamento aí por 3, 4 anos, né? Foram muitos milhões de dólares, né? Quase meio bilhão de reais hoje de investimento. E à medida que isso vai acontecendo, você vai sendo diluído, você vai perdendo poder dentro da empresa, né? E acabou que chegamos numa fase aí que uma conjuntura, eu digo que teve uma tempestade perfeita, porque a gente pega aquele ano de 2014, que a Dilma estava no final da destruição do país ali, e o dólar subiu demais, então a gente começou a ter muita dificuldade de captação, né? O investimento que os fundos tinham colocado estava valendo, né? Tinha desvalorizado, porque o dólar frente a reais, e começou a ter muito atrito, muito desacordo entre eu e meus investidores, meus sócios. Isso culminou até que 2014 para 2015, a gente acabou não conseguindo realizar uma rodada de captação com o fundo Naspers na época, por questões que o Atômico não tinha aprovado. Tem literalmente um livro sobre isso aí. E nesse momento, a gente entrou em rota de colisão. Acabou que a gente negociou minha saída da empresa. Eu renunciei como CEO em 2015 e eles assumiram.
Eles assumiram e 4 anos depois, eles colocando mais dinheiro, não conseguiram, foram caindo faturamento, caindo margem, perderam aquela posição de liderança, né? A gente tinha comprado a Baby, nosso concorrente, a gente tinha ganho o jogo. Só que houve uma implosão societária interna que culminou na minha saída e depois disso eles foram perdendo o terreno até eventualmente fechar a empresa. Bom, essa foi a época, inclusive, que surgiram muitos e-commerces verticais, né? Foi o início ali dessa tendência dos e-commerces verticais. Vocês atuaram num segmento de alta demanda, né? Porque bebê nasce todo dia, né? 3 milhões por ano na época. E o Brasil é muito grande, né? Então, quer dizer, você, para conseguir ter uma distribuição de produtos para esse segmento, Brasil afora, era um desafio. Também tem muito produto que o pessoal compra lá fora também, né? Para bebê, né? Então era um oceano azul naquela época, assim, você criar um e-commerce nesse segmento de bebê. Como é que foi essa história? Assim, vocês cresceram rapidamente? Vocês tinham... Eu lembro que eu fui visitar vocês, acho que era em Alphaville, né? Que ficava Alphaville. de vocês. Chegou a ser um negócio gigantesco lá, né? Quantos SKUs vocês tinham? Enfim, como é que foi? O que você lembra dos tempos mais áureos ali? Dos tempos áureos, né? A gente vai ficando velho, né? Já tem 10 anos isso aí. A BB Store a gente chegou a ter mais de 50 mil SKU de produto. Eram 3 galpões, em torno de 15 mil metros quadrados de área aí. E foi um crescimento bem meteórico ali nessa época. Foi um crescimento realmente bem acelerado. A oportunidade de BB, até hoje, você vê que não tem ninguém que assumiu essa liderança. Ele continua o mercado extremamente pulverizado, você não vê nenhuma grande marca aí. E eu vejo o e-commerce, né, com algumas ondas, algumas fases, né? A gente tem a primeira fase que foi onde entra lojas americanas, Submarino, né, essas magazines iniciando. Depois entra a segunda fase, que é a fase das verticais, como você disse. Entra o BB Store, Netshoes, Flores Online, Juliana Flores e tantos outros verticais que foram ocupando aí os seus nichos. E depois a BB Store foi a primeira que iniciou a terceira fase. Eu tenho muito orgulho também de ter participado. O Leandro estava à frente disso aí também, que era a fase dos marketplaces. Então, quando o Mercado Livre fez essa mudança de chave para marketplace B2B mesmo, antes era um B2C, a BB Store foi a primeira empresa a integrar, porque a gente tinha um time de tecnologia, a plataforma era própria. Depois, todas as demais, B2W, Walmart, Carrefour, todo mundo foi feito com a BB Store, com a nossa plataforma. Então, foi de 2013 a 2015, a gente, de repente, nosso faturamento, 15% já era marketplace, de repente, 1/3 já era marketplace, que era esse mercado B2B. E quando entra no B2B Marketplace, com os verticais, com os grandes, né, hoje em dia você pega uma pulverização enorme também. Apesar de existir alguns marketplaces que consolidam, no final das contas, os sellers são muito pulverizados também hoje em dia, né? Seria a quarta onda. E o que a gente vem entrando agora, a quinta onda forte também, é o Direct to Consumer, o D2C. Estava até agora aqui com o Yuri da Soldiers, que é um exemplo disso. É um exemplo de vender direto da indústria, suplementos, direto para o varejo. Uma empresa que saiu aí do zero e de repente está faturando de um ano para o outro, cresceu quase 1000%, foi para 250 milhões de faturamento. Bom, e aí um dia você acorda, não tem mais BB Store na tua vida. Como é que foi isso? Como é que foi o impacto na tua vida? Veio alguma outra grande ideia? Você resolveu tirar um ano sabático? O que você fez ali? O que aconteceu com a tua vida a partir dali? Olha, foi realmente, eu falo que final de 2014 para 2015 foi uma mudança enorme, né? Como você disse aí, 2014 foi o ano que a gente comprou a Baby, se consolidou no mercado, né? A Baby, você imagina, esses 3 caras tinham vindo de Harvard, com aquela coisa toda, captaram dos maiores fundos de investimento, Accel, Tiger, Ron Conway, Valiant, Valor, Luciano Huck, Monax, tudo investia nesses povos. Então teve muito barulho na mídia, né? Você sabe, você gerou bastante desse barulho aí com o seu trabalho. Foram 3 capas de revista, né? Tanta notícia que saiu, aquele barulho todo que a gente conseguiu trazer. E nesse momento, falei, pô, estamos no topo agora. Agora não, né? Foi uma época que eu falo, inclusive uma festa que eu fiz em casa, na piscina, meus amigos, todo mundo, tenho muita gratidão, agradecendo a Deus aquilo ali. Falei, nossa, obrigado, né? Tô aqui agora. 90 dias depois disso aí, eu estava na Espanha fazendo kitesurf. Meu irmão tinha mudado para lá também com a família dele. E nessa época, 90 dias depois dessas capas de revista, dessa casa maravilhosa em Alphaville, dessa festa, meus amigos tudo,
eu já não tinha mais a empresa, eu tinha brigado com os fundos, tinha saído, me afastado como se eu estava no conselho, e eu estava lá fazendo kitesurf, aprendendo um esporte que eu tinha muita vontade, mas de repente eu me vi numa fase muito livre ali também, né? Acho que toda aquela pressão que eu passei os anos todos, né, de conquistar aquilo tudo, aquela coisa no peito, aquilo de certa forma vai corroendo também, aquilo vai machucando. Você não sabe na hora, mas aquilo vai, né, te desgastando. E entrei nessa nova fase, né, de lá eu pude perceber, né, essa impermanência dessas coisas todas, né, na hora que a gente olha mídia, fama, sucesso, dinheiro, tudo aquilo que a gente, a hora que acha que atinge aquilo, está resolvido, e a hora que você atinge, você fala, e agora? Porque, na verdade, parece que a ansiedade de conquistar virou ansiedade de não perder. Você estava do mesmo jeito numa situação ali que eu, na época, ainda não sabia, não tinha muita consciência disso aí. E depois disso, eu tive mais alguns negócios, né, Luiz? Depois disso aí, eu recomecei, acabei que eu abri um negócio de loteamento com meu pai, com outro sócio, lá em Campinas, começamos a fazer isso. Depois eu fiquei sócio de um outro negócio, uma agrotech em Uberlândia, que eu participei, fiquei como CEO lá dessa empresa por mais 3 anos, captei mais em torno de 20 e poucos milhões, levantamos ela. Eu vendi minha participação em 2019, saí, tinha me casado novamente em Uberlândia e continuei abrindo negócio, criei o eCaptei, né? Escrevi o livro, né, do Zero ao Exit, como é que foi toda essa jornada dessas empresas, e aqui tem um manual de captação de investimento, como é que funciona, porque eu estudei muito contrato nessa época, né? E até que 2021 eu tive uma segunda lição da vida, né? Eu tive nesse 2014, 15 essa lição da impermanência das coisas todas, e 2021 a impermanência foi da própria vida. O que aconteceu? De repente eu estava com Covid, estava no hospital, com 90% do meu pulmão tomado. Tinha ali no São Luís 22 leitos, 21 entubados, só eu que não estava, mas estava com aquela máscara, aquelas enfermeiras parecendo uma astronauta ali, aquela solidão da UTI. Eu não sabia se eu tinha minutos ou horas até que uma máquina passasse a respirar por mim. Não sabia se eu iria voltar ou se eu não iria. E isso foi algo que foi muito transformador para mim. Eu saí, graças a Deus, a equipe médica excepcional, o Dr. Zeballos, eu saí sem sequelas. No entanto, quando eu saí, eu comecei a voltar, a tentar voltar para minhas atividades, fazer minhas coisas, eu percebi que eu não conseguia mais fazer nada daquilo que eu vinha fazendo. Sequelas emocionais, com certeza. Sequelas emocionais muito fortes. Eu comecei a perceber que, de repente, eu não tinha vontade de fazer mais nada. As coisas não faziam sentido. A hora que eu percebi, eu estava em depressão. Então eu entrei numa depressão nessa época, uma desconexão, uma falta de vontade. Eu acho que o fato de ter olhado, falando tudo que eu fiz, quase morri, de repente, e aí, né? E agora? E nesse momento, eu comecei a buscar o que estava acontecendo. Comecei a buscar inicialmente na teologia, mergulhei, li a Bíblia algumas vezes, li todos os livros do Kardec, Dhammapada do budismo, Bhagavad Gita do hinduísmo, Tao, Mahabharata, li Alcorão, Zohar, todas as principais escrituras que você imaginar, eu li de ponta a ponta. E quanto mais eu lia, livros maravilhosos, todos inspirados, só que eu me desconectava. Eu olhava de um lado, tinha ali aqueles grandes mestres trazendo aquilo, e de outro lado tinha eu, uma cabeça totalmente mal desconectado. Até que um dia eu estava fazendo uma viagem sozinho, passando ali por Camboriú, e eu escutei um cara lendo um podcast, lendo um livro no podcast, né? E esse livro chamava-se Meditações, que é o diário, depois fui saber, era o diário do imperador romano Marcos Aurelius, que viveu há quase 2000 anos. E nesse diário ele estava dando gratidão às pessoas na vida dele que tinham ensinado virtudes e valores. Então ele vai falando uma carta de gratidão à minha mãe, pela simplicidade, pela humildade, a não se vestir como os ricos, ao meu pai, ao trabalho, aos valores, à coragem. E por aí ele ia lendo aquilo. E de repente, Luiz, parece que tudo fez... Tudo conectou para mim. De repente eu falei, cara, a vida é sobre isso, é sobre virtudes, é sobre valores, não é sobre qualquer outra coisa. A vida é sobre isso. Você vê aquele, né, você escutar o mais íntimo pensamento de um cara que era um imperador romano e mandava em toda Roma conhecida, todo mundo conhecido. A fama de todos os artistas, influencers, jogador de futebol, tudo num cara só.
o poder de todos os chefes de Estado hoje, e ele olhando para aquilo com toda essa humildade. Então ali foi uma virada de chave na minha vida. Uhum. Acabou sendo o embrião do teu novo e atual projeto, que é o Calma da Mente, é isso? Foi dali que começou esse processo de construção? Exatamente. Ali, quando eu comecei a mergulhar nisso, eu fui descobrir, então, que ele era adepto de uma escola filosófica chamada estoicismo. Estoicismo vem de estoa, né? Estoa são aqueles pórticos que eles ficavam como se fosse uma praça ali, né? Uma galeria. Eles ficavam ali conversando, os caras da estoa, os estoicos. Uhum. E isso veio com a base dos valores lá de Sócrates e veio sendo disseminado por Zenão de Sítio, depois Sêneca, Marcos Aurélio, Epiteto, Luciano Rufus e tantos outros. Quando eu fui mergulhando nisso, de repente, Luiz, eu estava bem. Uhum. De repente, toda aquela angústia, aquele vazio no peito, tinha sumido. Eu não tinha mais aquilo. Eu até olhava em volta, falava, será que vai voltar? Não vai, né? Uhum. E acabou que o primeiro passo foi aquela fase de começar a comprar livro, dar para os amigos, distribuir. E depois fui percebendo que ninguém lia nada. Uhum. Aí eu falei, como é que eu garanto que eu deixo isso para os meus filhos, quando eles tiverem idade suficiente para entender sobre isso aqui? Falei, eu já sei, vou gravar um episódio igual eu li, igual eu escutei aquele. Uhum. Me propus a fazer isso no início de 2022. Fiz isso diariamente há 2 anos já, agora são 700 e poucos episódios, praticamente todos os dias. Eu não gravo todos os dias, eu gravo alguns e vamos colocando. E a coisa foi se espalhando. 2022 esteve entre os podcasts mais compartilhados do mundo no Spotify. E eu comecei a receber centenas e centenas de mensagens de pessoas agradecendo que aquelas mensagens, aquele pensamento tinha ajudado tantos deles a curar de dores inimagináveis, perda de mãe, de filho, depressões, todo tipo de dores. E eu falei, cara, coisa fantástica, né? De alguma forma tá sendo vetor de levar essa informação, de levar isso para as pessoas. Então, ali começou, né, o embrião da Calma da Mente. Começou através do podcast Meditação Estoica. O que é uma das principais bases do estoicismo, né? É você entender que existem 4 grandes valores humanos. A justiça, a coragem, a sabedoria e a temperança, né, o equilíbrio. Temperança, ela é quase um equilíbrio, é um tempero. Um sal você não põe muito nem pouco, você põe um tanto exato. Então, a gente buscar essa exatidão dentro das nossas vidas. E quando a gente começa a entender isso aí, você começa a entender que tudo que acontece na sua vida, existe uma forma de você observar essa situação. Então, com isso, por exemplo, eu tenho um conceito que eu chamo de mindset positivo. Não são as coisas que perturbam as pessoas, e sim a opinião delas sobre as coisas. Então a gente começa a entender que não existe nada bom nem ruim. As coisas simplesmente são. É o nosso julgamento que as torna boas ou ruins. Então, qualquer coisa que acontece na nossa vida, ao invés de a gente se lamentar e falar, nossa, que dificuldade, não, só isso é. Está dado a situação. Futebol, é bom ou é ruim? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Escalar o Everest, é bom ou é ruim? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Trabalhar com PR, é bom ou é ruim? Trabalhar como médico, tanto faz, as coisas são. E quando a gente começa a entender isso, a gente começa a entender que a gente tem um poder mental de classificar as coisas não como ruins, mas simplesmente como oportunidades para uma evolução. Como a gente diz dentro do treinamento, vou explicar um pouco mais, o obstáculo é o caminho. Quando você começa a entender que todos os obstáculos que você tem na sua vida são parte de um caminho que você vai trilhar. Esse é um dos conceitos. Outro conceito muito importante é o da dicotomia do controle. Uhum. É a gente entender que existem as coisas que a gente controla e as que a gente não controla. O que a gente controla? Como você age, como você reage, como você se sente, qual que é a sua percepção, tudo que é interno a você. O que você não controla? Todo o resto. Você não controla economia, política, câmbio, mercado, sua esposa. Você controla a esposa? De jeito nenhum. É ela que me controla. Aí, ó. E será que controla? Tem influência. Tem os que a gente chama que existe influência. Nem a nossa própria saúde a gente controla. A nossa saúde a gente tem influência também. Então, quando a gente entende que a gente tem que focar toda a nossa atenção no que a gente controla, tudo muda também. Porque você para de, mais uma vez, se lamentar e se vitimizar. Deu errado por causa do mercado. Deu errado por causa do dólar. Não, todo mundo deu errado? Não. Tem gente que vai dar certo, porque vai mudar a atitude com relação àquilo. Então, quando eu comecei a mergulhar nisso, valores, princípios,
Memento Mori, mindset positivo, amor fato, tantos outros conceitos que a gente foi elaborando, eu comecei, eu falei, cara, existe aí uma forma de levar isso para as pessoas de uma forma mais rápida. Porque também não dá para você falar, como é que você faz? Falar, Luiz, escuta meus 750 episódios. Como é que eu levo isso em poucas horas? Como é que eu trago esse conceito e faço a pessoa experienciar isso dentro dela? Marcar, ter esse conteúdo. Então eu criei o que eu chamo das 7 lentes da transformação. 7 lentes estão até aqui, ó. Estão aqui tatuadas também. São passos para a gente olhar para dentro através, é uma bússola que nos ajuda a, em cada momento, a gente entender como que a gente ressignifica aquilo, como é que a gente encontra dentro de nós coragem, resiliência, disciplina para você vencer os obstáculos. E como é que isso aconteceu? Eu criei isso aí, comecei a pôr esse conteúdo online. Um dia um grande amigo, empreendedor Endeavor também, Pedro Quemuleira, ele fez a minha imersão. Ele amou, teve a vida dele transformada, né? Presidente da ClearSale, empresa, maior empresa antifraude do país, listada na bolsa. Falou, Léo, nós temos que levar isso para a turma da Endeavor. E montamos um grupo de WhatsApp, de repente tinham 100 e poucos empreendedores, e fizemos um encontro de manhã para essa turma. Das 5 da manhã às 8, resolvemos fazer bem cedo. Falei, Pedro, o horário da turma não é brincadeira, vamos fazer cedo para não tomar com nada. Falei, Léo, será que alguém vai acordar cedo assim? Eu falei, se quiser, vai. Eu participei de um, não é fácil acordar às 5 da manhã. Você participou, né? Mas eu fiquei ligado ali, foi transformador. Tinha 80 empreendedores ali. Foi muito bacana. 80 empreendedores. E a partir daí, isso aí foi a semente do projeto da Calma da Mente. Para a gente levar essa calma, essa resiliência, essa disciplina e principalmente essa saúde mental para as empresas, para as pessoas. E a partir daí eu venho trabalhando, me dediquei full time a levar isso, porque hoje nós temos um problema de saúde mental muito grande nas empresas, né, Luiz? Sim. O problema de ansiedade, depressão, transtornos mentais está muito agressivo. E a Calma da Mente, essa metodologia, ela é um processo poderoso, é uma ferramenta poderosa para ajudar as empresas a melhorarem a saúde mental dos seus colaboradores sem a necessidade de um tratamento, de remédio, de nada invasivo. É algo que é de olhar para dentro, mudar essa sensibilidade e começar a se transformar. Como é que você conecta essa questão do estoicismo com a saúde mental? Como é que isso impacta a vida das pessoas, a vida das empresas? Vamos lá, o que eu trago, né? Alta performance. A gente fez um encontro agora sobre alta performance para líderes. Eu comecei mostrando algumas imagens, né? Eu falei, olha essa foto aqui, ó. Rafael Nadal. Tá lá o cara com uma raquete e uma bola. Aí você olha lá o Cristiano Ronaldo, tá ele lá na quadra, foco na bola. Tiger Woods, lá com o taco, olhando para a bola. Mas o que tem em comum com esses caras aqui? Eles não têm alta performance? Todos eles? Tem. Então o que a gente começa a observar? Que alta performance não é sobre você fazer mais. Alta performance é sobre você fazer menos. Alta performance é sobre você fazer apenas o essencial. É o que eles estão. Eles não estão ali no WhatsApp, no Instagram, no YouTube, falando com a esposa, vendo o DRE. Não, eles estão 100% no momento. Por isso que eles têm alta performance. E hoje, dentro das empresas, as pessoas acham que elas têm que fazer mais. Falam, não tem tempo, preciso fazer mais coisa. Não, você não precisa fazer mais coisa, não. Você precisa fazer menos. Você precisa fazer só o que é importante. Quanto tempo do seu dia você passa fazendo coisa à toa? Quanto tempo do seu dia você está olhando para o telefone, o WhatsApp, não sei o quê? Já foi provado, a neurociência já prova que nós não somos multitasks. A gente só consegue fazer uma atividade por vez. Só que você inicia e para, inicia e para, inicia e para. Toda hora você tem essa perda de energia. Isso vai esgotando as pessoas. Isso vai ativando o cérebro, ativando a amígdala e fazendo a pessoa ficar ansiosa. Ela fica naquilo, vai gerando. A amígdala é uma parte do nosso cérebro que gera todos esses hormônios de fuga, de medo, de pânico. Então, quando você enche uma pessoa de informações, de inputs infinitos, que é o que a gente tem hoje, isso gera um volume absurdo. Antigamente a amígdala ficava ali. Se vê um animal perigoso, ela ativava. Agora, ela vê um animal perigoso toda hora. Ela vê uma notícia de guerra, ela vê uma notícia de governo, ela vê uma notícia de... Aí a esposa fala, ó, vamos ter aquela conversa. Vamos ter uma conversa já à noite. Aí aquele cartão de crédito chegou, você, opa, vai vir uma fatura. Aí, e ela vai ativando, vai ativando, vai ativando. E isso vai nos trazendo esses medos paralisantes. O que acontece quando você está com esse excesso de informação, sua amígdala ativa? Você trava. Aí o que você vai fazer? Ansiedade é sua mente no futuro. Mente no futuro gera medo.
trava seu corpo, trava sua mente. Aí você tem que enfrentar o que você tem que fazer, aquele relatório. Aí vem a procrastinação, que ela é prima da ansiedade. A procrastinação faz o quê? Faz com que você evite o presente também, mais uma vez. Aí você vai jogar um joguinho, ver uma série na Netflix, fazer alguma coisinha para não enfrentar o que você tem que fazer. O que acontece na sua vida? As coisas começam a dar errado. Porque você tirou energia, você não está fazendo o que você tem que fazer no seu trabalho, você não vai entregar para o seu cliente, sua empresa não vai ter o retorno, você também não está dando atenção no seu relacionamento, não está com seus filhos. Tudo implode, já percebeu? Tudo implode junto. Aí o que acontece? A mente vai para o passado. Começa a gerar melancolia, muda os químicos do seu corpo, vira depressão. Então as pessoas têm vivido nessa roda. Como é que o estoicismo te tira dessa roda da aflição? Ele te traz para o momento presente. Ele te faz controlar a sua mente. Ele te faz falar, cara, foca no que você tem que fazer. Vamos focar nisso aqui. Vamos resolver isso aqui. Vamos ter coragem, usar a virtude para conectar e para fazer o que tem que fazer. Iniciou o ato com a coragem, depois você precisa de disciplina, resiliência. Então o estoicismo te ajuda a trazer essa resiliência, essa disciplina. Eu tenho até a frase de Epiteto que fala, se você pudesse definir a vida em uma palavra, qual seria? Ele falou, eu definiria em duas, é sobre persistir e resistir. Então, para a gente empreender, para a gente se relacionar, para a gente ter saúde, é sobre persistência e resiliência. E a base do estoicismo são sobre essas palavras. Então, quando a gente traz isso para as pessoas, para a empresa, com uma série de técnicas, de práticas, de meditações, né? Porque a meditação te ajuda a vir para o momento presente, te ajuda a enxergar esse barulho e te ajuda a silenciar. Então a gente consegue trazer alta performance, porque dessa forma as pessoas param de querer fazer 1 milhão de coisas, fazem o que tem que fazer. Fazendo o que tem que fazer, ela começa a ter resultado no que ela quer ter. Como é que se dá esse processo dentro dos seus clientes da empresa? Né? Tem palestra, né, você traz todo esse conhecimento, mas tem um trabalho também mais focado na questão da calma da mente, de meditação, de respiração. Como é que isso impacta? Porque nem todo mundo está preparado para esse tipo de dinâmica, né? Às vezes as pessoas não ficam um pouco assustadas, ou um pouco com vergonha, não sei. É interessante. Esse processo são geralmente de 4 a 7 encontros. Às vezes eu faço um encontro por lente, às vezes eu faço, né, dependendo da disponibilidade da empresa, 2 lentes e um encontro. Geralmente encontros de 1 hora, 1h30. Nesses encontros, meia hora, 40 minutos, é para a gente trazer os conceitos, trazer toda a teoria. Uns 20 minutos, pouco tempo, a gente faz isso, a gente faz umas meditações, umas viagens mentais para a pessoa poder acessar dentro dela aquele conhecimento. Uma coisa que é muito importante, Luiz, essa questão da dinâmica, a pessoa está preparada ou não, quando a gente começa a entender que na nossa vida tudo que existe é o momento presente. Tudo. Todo o seu passado foi vivido no momento presente como esse. 100% dele. Todo o seu futuro vai se tornar passado no momento presente como esse. Só que o que acontece? A gente está com a mente nunca no presente, sempre indo para o futuro. Então tem um conto que eu gosto bastante de contar, um conto zen budista, que diz que um homem estava montado em um cavalo, galopando, parecia que estava indo para um lugar muito importante. E de repente, um outro na estrada olhou para ele e perguntou, para onde que o senhor está indo? E ele disse, não sei, pergunte ao cavalo. E essa é a nossa história. Esse homem somos nós, achando que estamos indo para algum lugar. E nós não estamos indo para lugar nenhum, nós estamos aqui, vivendo nesse momento. Esse cavalo é a nossa mente, é a força dos nossos hábitos, que vai nos arrastando, nos puxando, sem que a gente, muitas vezes, você tome um café sem sentir o gosto dele. Você está com a pessoa que você ama, sem prestar atenção nela, prestando atenção no celular, que a hora que você tiver com essa outra pessoa no celular, você vai estar com outra, e com outra, e com outra, e você nunca está no presente. Então, o primeiro passo que é importante para a gente controlar esse barulho, silenciar esse barulho dentro de nós, é perceber o momento presente. Existem algumas formas de você estar no momento presente. Tem uma que eu adoro assistir no Instagram, nunca fiz, que é base jump. Sabe aquela que você salta da montanha? Aquela... Uhum. Ela é ótima, você está no presente. Até porque esse esporte ele é super... É uma seleção natural incrível. Se você não tiver no momento presente ali, você morre. Uhum. Mas você está, porque quem consegue fazer, você tem que estar 100%. Você não está pensando em outra coisa. Esportes radicais
também te ajudam a estar no momento presente. Por isso que é tão viciante quem faz. Uhum. Eu gosto de kite, né? É meio radicalzinho ali. Eu gosto de kitesurf, mesmo futebol, qualquer coisa que você está no momento, você consegue estar, é uma forma de te trazer para o momento presente. E a meditação é uma outra forma que ela não tem esses efeitos colaterais. Você pode fazer a qualquer momento. Não dá para toda hora você fazer esporte radical. Agora dá para toda hora você fechar os olhos por 1 minuto, por 5 minutos, por 10 minutos e vir para a presença. E se conectar, escutar, entender que todo esse barulho na sua mente não é você. Entender que esse barulho são seus pensamentos. E seus pensamentos são os pensamentos. Eles estão no cérebro. E você é aquele que observa. Você conseguir entender isso, você consegue controlar. Porque aqui tem um objeto, aqui tem um observador. Então a meditação é sobre a gente observar isso e começar a ter esse controle. Então nos nossos encontros, 4, 5, 7, dependendo do formato da empresa, levado para inúmeras empresas aí, é sobre trazer essa consciência, é sobre trazer isso para as pessoas e fazer ela experienciar. Porque depois que você experiencia dentro de você, não é sobre eu te falar. Porque eu poderia te falar, por exemplo, Luiz, vamos supor que você não conhecesse água. Você nunca ouviu falar em água. Não? E eu descobri água. Aí eu te falasse assim, Luiz, olha só, tem um negócio aí que chama água, que é incrível. Você pode nadar nisso aí. Você pode flutuar. Igual que você voa, você fica voando dentro dessa água. Só que você não pode respirar. Se você respirar, ela entra no pulmão, você afoga. Você pode nadar por cima, você vai voando, mas você tem que equilibrar seus braços com as pernas, senão você afunda. E eu te descrever essa experiência. Aí eu falo, ó, toma esse livro aqui, o cara que mais nada aí chama Michael Phelps, lê aí como é que nada. Aí você lê o livro todo lá. Não, eu sou especialista em natação. Aí eu falo, ó, aí a água agora. Tá lá no mar, pum, te empurra na água. Você acha que você vai flutuar ou vai afundar? Provavelmente vai afundar. Vai afundar. Por quê? Porque quando a gente sabe na teoria, é uma coisa. Você tem conhecimento. Quando você experiencia, você tem sabedoria. Você viveu na prática. Então, a calma da mente é a gente trazer essas 7 lentes para esse nível experiencial. Por isso que ela é tão transformadora. Por isso que ela é tão impactante. E eu levo isso, Luiz, de uma forma muito pragmática, muito objetiva. Porque eu sou pragmático. Eu sou extremamente objetivo. Eu sou empreendedor. Eu sou engenheiro com advocacia. Então, eu sou o pragmático. Então, eu levo isso dessa forma que eu estou te trazendo. Porque não é sobre você acreditar que existe isso ou não. Isso é real, isso existe. Hoje a neurociência prova, né? A ciência. Eu não estou trazendo nada de esotérico. Então, quando a gente leva isso para as empresas, obviamente, tem gente que se conecta e tem gente que não se conecta. Como tudo. É impossível uma pessoa ser mudada por outra pessoa. Apenas ela mesma pode se mudar. O autoconhecimento, você não tem como enfiar ele goela abaixo. O autoconhecimento, a pessoa tem que querer. Você fala, cara, eu tô ótimo, não quero conhecer nada, não adianta ficar falando aqui para você não faz. Então, quando você leva isso para a empresa, obviamente tem gente que se conecta mais, tem gente que se conecta menos. Mas é sobre a pessoa querer evoluir, querer melhorar. E o que a gente tem percebido nas empresas é que até quando você vê isso aí, imagina o seguinte, você como empresa está financiando uma metodologia, um formato de autoconhecimento para evolução, para melhora da saúde mental do seu colaborador. E aí você tem 2 colaboradores, um adorou, está querendo se conhecer, está querendo melhorar e evoluir. O outro não quer nem olhar aquilo. Qual que você acha que tem mais chance de estar comprometido com a sua empresa, com o seu negócio? É o que abraçar a causa, né? Ué, ele quer melhorar, o outro não quer melhorar. Eu não quero melhorar, eu estou ótimo já. Uhum. O outro quer. O outro está buscando conhecimento. Então, isso tem servido, inclusive, para as empresas entenderem quem que realmente está a fim de evoluir. Porque ninguém fala, ó, eu não me preocupo com a minha evolução, mas eu me preocupo muito com a evolução da minha empresa. Eu, como pessoa, não quero evoluir, não. Mas quero que a minha empresa evolua. Não existe isso. Uma pessoa quer aprender e está comprometida, ela está em outra cabeça, já em outro lugar. Essa é a realidade. Puta, a gente falou muito de saúde mental, de ansiedade, de um dia ter e outro não ter, que você passou por essa experiência, contando a história da Baby Store. A gente vive uma sociedade que nos cobra muito a questão do status, né? Do construir, do ter sucesso, do acumular riqueza. E de repente você traz esse ensinamento, essa vivência, esse conhecimento, essa dinâmica para grandes empreendedores. Isso não dá uma chacoalhada na cabeça deles, assim, de por que eu estou fazendo aqui, por que eu estou acumulando isso tudo faz sentido, não faz?
será que isso não coloca, de repente, a pessoa numa zona de conforto ou não? Como é que isso mexe com a pessoa, com essa questão do sucesso, do status, da riqueza, enfim? Cara, isso é muito interessante, né? Porque eu tenho levado isso para grandes empreendedores, pessoas de extremo sucesso, inúmeras pessoas com empresas listadas, donos, fundadores de empresas unicórnio. E o que é interessante é o seguinte, vamos dividir as pessoas em dois grupos. Uma que atingiu o sucesso que ela buscava e a outra que não atingiu. A que atingiu o sucesso que ela buscava, ela para mim até a maior vantagem que ela tem em relação ao segundo grupo é que ela já sabe que a vida não é sobre isso aí. Ela já sabe. A hora que você conquista dinheiro, fama, sucesso, o que for, você chega lá, você sabe que não é sobre aquilo. Que você tem aquilo. E você pega, quer um exemplo? Pega esses grandes artistas todos conhecidos. Pega Elvis Presley, você já viu o filme dele? Você gostaria de ser ele? Não deve ter sido uma vida fácil. Marilyn Monroe, Também não deve ter Kurt sido Cobain, fácil, Jimi Hendrix, todos esses grandes cantores. Por quê? Porque eles chegaram no topo. Estão lá no topo, tem tudo. A hora que você tem tudo, Luiz, você não tem mais o que ter, tanto faz. Aquilo ali não gera felicidade autêntica, aquilo gera alegria. A hora que você compra um Porsche, uma Ferrari, o que for, depois de um mês é o carro, tanto faz. E não dá pra você ter outro Porsche, não muda nada, é a mesma coisa. Então as pessoas, quando têm já isso, elas já sabem que não é sobre isso. E geralmente, se elas não começam a olhar para dentro, é quando elas entram nesse processo de depressão, de desconexão. Porque ela falou, consegui. Você sabe que cachorro de corrida, quando ele vai correndo atrás daquele tipo uma iscazinha ali, que ele vai correndo. E alguns cachorros, quando eles conseguem alcançar aquilo lá, eles não correm mais, porque eles veem que não tem nada naquilo ali. Então, com o empreendedor é a mesma coisa. O que eles têm, né? Os que eu tenho feito, eles falam, Léo, cara, mudou minha vida completamente. Mudou minha vida completamente. Porque você começa a valorizar o que você tem que valorizar. Então vamos lá, o Memento Mori, essa lente 2 aqui, a lente da humildade. O que nos iguala a todos? Todos, pobre, rico, cor, gênero, raça, credo, política. O que iguala a todos nós? O corpo físico, a existência? A morte. Sim. A morte. É. Todos nós vamos morrer. Todos nós vamos morrer. Deixar de existir. Então tem um quadro ali, ó, o quadro do Memento Mori. Então tem esse quadro aqui, Luiz, que é do Memento Mori. Esse quadro aqui, ele tem 80 linhas por 52 bolinhas aqui. Cada bolinha é uma semana. Eu vou colorindo ele aqui, ó, 46 anos. Então você vê, ó, 10, 20, 30, 40, né, 50. A média de vida hoje é 80 anos. Isso é um fato. Você pode ter uns bônus, pode ter 100 anos, né, daquela turma do Blue Pill que chega aqui, ou não, a gente não sabe. Quando estava na UTI eu poderia ter saído fora por aqui. Então é isso, mas a hora que a gente olha para isso, cara, eu já passei da metade. Eu sei que você tem 25, você tá por aqui mais ou menos. Eu tô um pouquinho para baixo. Então aqui, cara, essa é a realidade. Com qual qualidade? O que vai ter? Tanto de dinheiro que você vai ter aqui, o que importa? Não importa nada. Então quando a gente começa a entender isso e a valorizar a vida, e a valorizar as coisas que realmente têm valor, os relacionamentos genuínos que você tem com as pessoas. Então, dentro do estoicismo, tem uma frase muito bonita de Epiteto que define a felicidade para mim, onde ele diz, a felicidade é um verbo, é o ato contínuo e persistente de atos de valor. A gente é feliz a cada momento quando vive e faz atos de valor, quando vive das virtudes. Por quê? Porque a felicidade ela vem como subproduto quando você é uma pessoa virtuosa. E quando você busca a felicidade diretamente, você não encontra ela. Você tem momentos de alegria que são vazios, eles vêm e vão. E o que é interessante? Que essa frase eu fui entender, ela fui experienciar dentro de mim quando eu fiz um retiro de meditação chamado Vipassana. Eu já tinha te falado desse retiro? Conta pra gente. Esse retiro é fantástico. Eu já fiz várias, eu medito desde 15, 16 anos de idade, já fiz várias técnicas, Silva Mind Control, Provida, o processo Hoffman, já tinha feito vários. O Vipassana é uma técnica pura, desenvolvida por Buda, há 2.500 anos atrás. Não tem dogma, é só sobre meditação. Então você fica 10 dias nesse retiro, em silêncio absoluto, você não conversa com ninguém, não olha nos olhos de ninguém por 10 dias, acorda 4 da manhã para meditar e medita até 9 da noite, mais ou menos, em vários intervalos. E o que você vai fazendo? Você fica 3 dias focado na respiração, o oxigênio entrando e saindo pelo nariz. Só isso.
Cara, é muito difícil. Imagina, você ficar Eu 12, imagino, 14 eu horas. não consigo fazer um minuto, quanto mais. Dói o 10 corpo dias. inteiro, você e coce, dói, você tem, né? Você se propõe a ficar ali parado, tal, de olhos fechados esse tempo todo. E você começa a levar sua mente a um estado de foco e atenção nesse cantinho aqui, absurdo. A hora que você aprende isso, ele vem a técnica Vipassana, que é sobre um escaneamento corporal completo. Você fica o resto dos outros 7 dias escaneando seu corpo. E você consegue levar sua atenção no lado direito do rim, no lado esquerdo do coração, na veia, onde você quiser. A sentimento vai lá e você vai. E o que você começa a perceber? Você chega nos estados maravilhosos em alguns momentos, chama Bango, como um nirvana por alguns instantes ou momento, que você vê toda a sua energia, sua célula, sua molécula, seu átomo, seu elétron. Você vê seu corpo todo fazendo parte do todo. Né? O conceito de simpatia, da nossa conexão com tudo, a mesma energia, o mesmo átomo. Nós somos pura energia. Nós somos, né, moléculas, átomos e elétrons. Então, em outros momentos é pura dor. Aí a hora que você está nesse momento bom, você fala, nossa, que delícia, não tem nada mais gostoso que isso. E na hora que você está nos momentos de dor, você vai lá e foca a sua atenção na dor. E a dor some. Então o que o Buda nos traz? Eu falo que ele hackeou o sistema humano. Ele nos traz que é tudo impermanente. E nós somos binários igual um computador. É 0 e 1. Avidez e aversão. Tudo que você faz na sua vida, Luiz, é procurar coisas que te dão avidez. Que você quer mais. O máximo da avidez é o amor. Você quer muito aquilo. Amor, paixão, tesão, vontade, tudo. Embaixo, você tem um mínimo, que é a aversão. Medo, dor, pânico, ódio, tudo aversão. Então, o que você faz na sua vida? Você busca coisas que te dão avidez, que te geram essa sensação, e corre das que te geram a outra. Só que ambas são apenas uma sensação. Ambas são a mesma coisa. Uma dá um sinal que te faz bem, a outra que você não gosta. Ambas sim e não, 0 e 1. E a hora que você começa a perceber que você comprar uma roupa nova, você comprar um carro novo, você comprar uma casa nova, tudo isso simplesmente dispara um sentimento de avidez. Dopamina, oxitocina, dispara. Depois de um tempo aquilo some. E a desconfortável também dispara e aquilo some. Então perceba, um carro novo que você compra, depois de um ano você está feliz com ele igual? Senta todo dia feliz da vida no carro? Já quer trocar por um novo. Você quer outro. Por quê? Você quer aquele sentimento de avidez de novo. Você quer um novo sentimento. Por melhor que seja seu carro, sua roupa, sua bolsa, qualquer coisa, você quer aquilo por conta do sentimento, por conta da sensação. E quando você começa a desconectar aquilo da sensação, você não precisa mais daquilo. Você simplesmente gera a sensação. Eu quero estar bem. Você trabalha sua mente para você estar bem. Ah, isso aqui é desconfortável. É desconfortável, mas vai passar. Então aqui, o que eu trago na calma da mente? Eu faço todo esse trabalho, esse treinamento com as pessoas para elas sentirem isso. Perceberem a impermanência, focarem no que elas têm que fazer. E não é sobre abrir mão. As pessoas às vezes falam, Léo, mas a pessoa não vai ficar meio, vai trazer letargia? Não, é o contrário. Porque aí você vai trazer foco no que você precisa fazer, você vai perder o medo, você simplesmente vai focar e vai fazer o que você tem que fazer para ter o resultado que você quer ter. É sobre isso. E o que não tem controle? Bom, você não controla a economia, mas você pode controlar trabalhar o dobro aqui, você pode controlar trabalhar o dobro com o dobro de foco e menos problema mental, porque você não está com esse barulho todo. Então, quando a gente passa a controlar essa mente, que é um hardware com software, que é um computador, Luiz, nós temos o maior sistema de processamento de vídeo, você que mexe com vídeo. A gente recebe 2 milhões de bits de informação por segundo. A gente, áudio, visual, tatitivo, a gente processa, edita instantaneamente para me dar uma reação. Nós temos a maior indústria química do planeta, são dezenas de milhares de químicos que a gente produz. Se uma mulher estiver grávida, está produzindo um bebê em 9 meses. Você tem o maior sistema de transmissão elétrica do planeta, são centenas de bilhões de sinapses, conexões nervosas. E a gente nasceu manual. Então a calma da mente é o primeiro passo para você controlar esse superprocessador que você tem. Então, na vida corporativa, a questão do sucesso financeiro não necessariamente é o grande nirvana. Quer dizer, o dinheiro nem traz felicidade, nem manda buscar nessa tua visão. Cara, é melhor ter dinheiro do que não ter. É preferível ter dinheiro do que não ter. Não é que você não quer ter dinheiro. É simplesmente
que você vai perceber que a vida não é sobre o dinheiro. Tem uma frase de Sêneca que é muito bacana, uma das cartas dele para Lucílio, e ele diz para Lucílio o seguinte, e o Sêneca era o cara mais rico do seu tempo, né? Se eu perdesse minha fortuna, ela não me privaria de nada além de si mesma. Se você, Lucílio, perdesse a sua, você perderia o que faz de você quem você é. No meu caso, a riqueza tem o seu lugar, que é trabalhar para mim. No seu caso, ela tem um lugar mais importante. Então perceba que não é sobre sair andando aí com lençol, virar um eremita e não quero mais. Não, continua fazendo. Até porque quanto mais prosperidade você tiver, mais você vai poder ajudar o próximo, servir o próximo. O que a gente aprende dentro do estoicismo também, Luiz? Que a nossa vida não é sobre nós, é sobre as pessoas que a gente toca. Parece meio poético, mas para pensar o seguinte, todos nós nascemos para servir. Todos nós. Não existe uma única empresa no planeta que não é sobre servir alguém de um produto ou serviço. Nenhuma única. Mas quando você se propõe, você fala, você faz o quê? Trabalha com o quê? Trabalho X. Para quê? Para ganhar dinheiro. Trabalho para ganhar. Eu sempre fui assim, trabalhava para ganhar dinheiro. E você começa a perceber que quando você trabalha para ganhar dinheiro, você tem dificuldade em servir da melhor maneira possível, porque você está focado no dinheiro. Quando você percebe que seu trabalho é sobre servir o próximo, você vai ser muito bem remunerado, porque você vai conseguir dar o melhor serviço para aquilo lá, porque você está dando de coração, você está buscando servir. E o retorno financeiro é uma consequência disso. Então, quando a gente inverte esse fator, você inverte o resultado. E qual que é o propósito da Calma da Mente? Onde você quer chegar? Para onde você quer levar? Porque é um empreendimento também teu, né? O seu novo empreendimento. Como todo empreendedor Endeavor, né? A gente tem que ter o sonho grande, missão de longo prazo. Quando eu fiz esse primeiro encontro, até um amigo, Augusto Lins, presidente da Estônia, falou, Léo, fantástico, cara, e agora? Próximos passos, como é que a gente expande isso, né? O Pedro Quemoleira, vários outros que estavam juntos lá. Falei, cara, eu vou estruturar isso aí para a gente levar para o máximo de pessoas possíveis. Eu resolvi dedicar minha vida a isso agora, não vou fazer mais nada da minha vida além disso. Eu tatuei aqui, depois de 20 e tantos negócios, nunca tatuei logo de empresa, né? Isso aqui é porque é a missão, isso aqui é minha mandala, meu guia, minha bússola. Então, eu coloquei como meta levar para 10 milhões de pessoas em 5 anos a Calma da Mente. Então, eu estruturei da mesma forma que a Endeavor é estruturada, onde eu tenho empresas, organizações, pessoas físicas, através desses programas financiam o projeto, financia a equipe, financia a expansão. Toda a parte social, né? Por exemplo, eu fiz o treinamento para o BOP, as Forças Especiais da Polícia de São Paulo, GAT, COI, estamos levando para a polícia de outros estados, fiz sem custo até o momento, estou levando para comunidades, tenho intenção de levar para presídios, tenho intenção de levar para toda a parte social sem custo. E para bancar esse custo, eu estou trazendo as empresas. Então, quando eu faço um treinamento na empresa, uma palestra, pessoas físicas, mentorias, a confraria, isso existe um valor de investimento para a gente poder financiar a estrutura, financiar o crescimento. Então, eu estou utilizando de todo o conhecimento meu empresarial ao longo desse tempo para poder expandir e levar essa mensagem, que é trazer mais calma, mais serenidade, mais foco para a vida das pessoas. E como é que as pessoas encontram você, o Calma da Mente, nas redes sociais? Como é que é a distribuição? É uma plataforma online? Enfim, como é que você vai fazer para trazer 10 milhões de pessoas em 5 anos para o projeto? Então, eu tenho o meu Instagram, é Léo Simão Estoico. Então, no Instagram, se quiser entrar em contato, eu mesmo que respondo a grande maioria das mensagens. Eu tenho feito, se quiser, palestras nas suas empresas, fazer um treinamento nas suas empresas. Nós temos o conteúdo gravado também, então a gente, pessoas físicas, às vezes querem começar, entram na plataforma da Hotmart, você pode entrar em calmadamente.com.br. Eu faço regularmente esse programa ao vivo, com 7, 8 sessões, a pessoa se inscreve e participa dos encontros ao vivo, pelo Zoom. A gente tem algumas turmas de manhã, outras à noite, e a gente vai levando isso aí por todos esses canais. Eu tenho o podcast Meditação Estoica no Spotify, Meditação Estoica no YouTube, e no YouTube Léo Simão Estoico também. E qual que é o feedback que você tem tido das pessoas? Eu participei daquele programa, acordando 4h30 da manhã, fui forte, estava lá,
E eu ouvi depoimentos incríveis, assim, de pessoas que estavam em processos profundos de depressão e enfim, conseguiram ser. Como é que tem sido esse feedback para você? Eu acho que isso é uma grande remuneração também, né, do seu trabalho, né? Além do aspecto que, né, que ele tem que ser sustentável financeiramente, né? Mas acho que isso também é transformador e impactante para você, não? Essa é a maior. Esse é o maior ganho que eu tenho até hoje. É o que me faz acordar feliz todo dia, sabendo que aquilo está mudando a vida das pessoas. Tudo que eu fiz até hoje, meus negócios, eu entregava um carrinho de bebê, a mãe está mais feliz, né? A relação com o filho, tem toda essa questão que, obviamente, todos os serviços, tudo que a gente faz de alguma forma ajuda as pessoas. Mas quando você começa a receber depoimento de pessoas que realmente tiveram suas vidas transformadas, você vê que você conseguiu ser um vetor, de alguma forma ajudar ela a sair daquele fundo do poço, estender a mão, que eu gostaria que alguém tivesse me estendido quando eu estava nesse local, é muito gratificante. Para mim não tem nada mais gratificante que isso, e por isso que eu resolvi realmente focar o resto da minha vida a fazer isso aí. Legal, Léo. Parabéns. 5 anos a gente volta a se falar. Vamos torcer para você ter alcançado a tua meta aí. Volta a se falar, não. Você vai participar e me ajudar ao longo desse processo. Tamo junto sempre. Investimento anjo, de investimento em tecnologia especializada. Empreendedor linear, investidor mão na massa. Economia do cenário do investimento